Oi, pessoal. Agora nós vamos entrar no capítulo 2 do livro do Dobrô. E esse capítulo 2 ele é sobre cadeia de Markov. Esse é um tema muito importante nesse curso e que hoje em dia está muito em voga porque cadeias de Markov são a base para vários métodos de aprendizado por máquina, como HMM, aprendizado por reforço, MDP, que são Markov Decision Process. Então, esse é um tema-chave nesse curso. E o bom é que nesse livro a gente vai bem devagar. Então, no capítulo 2, a gente cobre os primeiros passos sobre a cadeia de Markov. Os capítulos 3 e 4 complementam esses primeiros passos. Ok? Então, antes de apresentar aqui o capítulo 2 em si, eu gostaria de usar aqui uma breve introdução sobre uma motivação para a cadeia de Markov, né? O que significa a propriedade da falta de memória, que é uma propriedade estável nas cadeias de Markov, por que as cadeias de Markov são importantes, quando elas são usadas e quais são as limitações delas, ok? Então, a propriedade da falta de memória, ela diz que, dado um estado do sistema, o passado não importa, ok? A gente já viu essa propriedade da falta de memória em relação à variável aleatória exponencial, mas essa propriedade para a cadeia de Markov é diferente da propriedade da exponencial. E essa diferença está muito bem explicada aqui no Math Exchange sobre Markovian Property versus Memoryless Property. Então, eu sugiro que vocês deem uma lida aqui nessas respostas, ok? Discutindo exatamente essa diferença entre a propriedade da falta de memória da exponencial e a propriedade da falta de memória da cadeia de Markov, que, embora tenham o mesmo nome, elas são propriedades distintas, ok? Bom, então, dito isso, por que as cadeias de Markov são importantes? Porque, uma vez que a gente estabelece essa propriedade da falta de memória, existem muitos algoritmos eficientes para extrair métricas de interesse a partir das cadeias de Markov. Ou seja, se a gente consegue descrever um problema como uma cadeia de Markov, a gente consegue obter várias métricas quantitativas sobre esse sistema que a gente não conseguiria se a gente não tivesse escrito o sistema como uma cadeia de Markov. Em particular, essa propriedade da falta de memória permite que a gente use programação dinâmica para resolver vários problemas, o que torna, então, bem atraente essa representação na forma de cadeia de Markov. Quando são usadas em várias aplicações hoje em dia, incluindo aplicações na área de biologia, na área de computação, então, Hidden Markov Models, Markov Decision Process, Reinforcement Learning, tudo isso se baseia em cadeias de Markov. E quais são as suas limitações? O espaço de estados dessas cadeias de Markov pode crescer muito rápido o número de variáveis de estado. Então, essa é uma possível limitação. Okay? Então, a gente precisa de métodos eficientes para lidar com esses espaços de estados muito grandes. E aí vamos começar com uma terminologia. Então, a cadeia de Markov ela é formada por estados e transições entre esses estados. Cada estado é uma foto do sistema e as variáveis de estado representam os elementos desse estado. E um evento é algo que faz com que a cadeia de Markov mude de um estado para o outro, ou seja, algo que faz com que uma variável de estado mude. Feita essa introdução, aqui mais um exemplo de aplicação de cadeia de Markov é na área, por exemplo, de processamento de linguagem natural. A gente tem N gramas, ok? Representam, por exemplo, N palavras aparecendo na linguagem. Uma cadeia de Markov pode ser usada para representar qual é a probabilidade de, depois de eu falar, por exemplo, 3 palavras, que em seguida a próxima palavra seja uma certa determinada palavra em uma determinada língua. Ok? Então, são inúmeras as aplicações nas várias áreas da computação, em geral, em várias áreas do conhecimento. Ok? Então, esse primeiro capítulo vai ter vários exemplos sobre cadeias de Markov, ok? E a gente começa aqui com esse primeiro exemplo, que é um exemplo bem simples, considerando, então, aqui um sistema em que a gente tem um jogo, né? E a gente começa em uma certa casa, por exemplo, a casa 1, e aí a cada vez que a gente se move de casa em casa, né? A gente joga o dado, né? E aí, a partir do valor que o dado der, a gente determina a nossa próxima casa somando o valor do dado à casa anterior. Então, por exemplo, a gente começa no estado 1,
e o dado dá 2, a gente move para casa 3, e o dado depois dá 1, a gente move para aqui, somou 2, se o dado dá 1, a gente soma 1 aqui, vai para casa 4, e no estado 4, soma 4, vai para casa 8, ok? Então, o que isso daqui, qual é uma propriedade, né, dessa sequência? Que dado o estado atual, se eu quiser que eu estou no estado 8, eu não preciso saber o meu histórico para determinar qual a probabilidade de eu do 8 ir para o 9, para o 10, e assim por diante, né, até o estado 14. Se o dado não for enviesado, eu vou saber que, dado que eu estou no estado 8, eu vou para cada um desses outros estados com probabilidade 1/6, ok? Então, de maneira mais formal, né, a gente diz que a probabilidade de x4 ser igual a j, dado que x0 é igual a 1, x3 é igual a 4, x2 é igual a 4, x3 é igual a 8, é igual a probabilidade de x4 ser igual a j, dado que x3 é igual a 8, né? Ou seja, eu posso ignorar o passado, guardar só o último estado, o estado atual, e saber que essa propriedade vai ser igual a 1/6. Então, essa é a propriedade da falta de memória da cadeia de Markov. A probabilidade do próximo estado ser estado J, dado o meu histórico, né, é igual à probabilidade do meu próximo estado ser o J, dado o meu estado atual. Só importa o estado atual, não importa o passado. Okay? Então, essa é a propriedade da falta de memória, e quando a gente consegue descrever um sistema usando essa propriedade, muitas portas se abrem para a gente. Okay? Essa é a mensagem que precisam guardar sobre esse primeiro encontro aí com a cadeia de Markov. A gente vai estar explorando esse mundo das cadeias de Markov aqui